E aí, tudo bom? Hoje a gente vai agradar gregos e troianos, sabe por quê? Porque a gente vai te ensinar maneiras de fazer introduções muito boas e também, se você quiser, te dar umas redações já prontinhas para você colocar na sua redação para causar um impacto naquela primeira impressão. Se você é estudante raiz, palavrizar alunos, subir para as cabeças, está se organizando com tempo para os vestibulares, você é dos nossos, já se inscreve nesse canal porque esse ano promete demais. E nesse vídeo nós vamos te mostrar como enfrentar com autonomia até os temas mais inesperados. Mas se você é do tipo 45 do segundo tempo, esse vídeo também é seu. Fala sério, se isso não merece um like, uma inscrição, eu não sei o que vale. Deixa primeiro eu encaminhar os 45 do segundo tempo. Se você é desses e só quer pegar uma introdução pronta, vai para esse tempo aqui que a gente coloca na colinha, beleza? Agora sim, bora todo mundo que quer subir para as cabeças com uma introdução foda, qualquer que seja o tema. Hora do show! Anota aí, duas coisas importantes que uma introdução precisa contemplar. Primeiro, você precisa dar ao leitor um rumo do caminho que a redação vai seguir. E segundo, não menos importante, você precisa também impressionar o leitor. E não sei como você imagina o corretor. Ele lê ou ela lê uma redação como trabalho, amigo. E o trabalho dele ou dela é atribuir uma nota para você. Então, ao ler as primeiras linhas, esse corretor ou corretora já começa a formar na cabeça uma nota que vai atribuir para aquele texto. Se ele lê ou ela lê uma ótima introdução, talvez já pensa, temos aqui uma possível redação nota 1000, e isso já vai encaminhar toda a nota para pensar numa nota mais alta. Mas se ela ler uma introdução ruim, certamente vai pensar, pô, precisava ganhar mais para ler essas aqui. E mudar uma primeira impressão, poxa, que coisa ruim, vai ser muito difícil, né? Por isso que a gente acredita ser tão importante você fazer uma introdução que cause um ótimo impacto. Bem, para fazer essa introdução excelente, quero que você pense que nela tem 3 ou 4 partes, dependendo do tema. Pega de novo o papel e a caneta, se você não largou, e anota isso que eu vou falar porque é importante, hein? Depois não fala que eu não estou avisando. A primeira parte é que a gente chama de contextualização. Nessa parte é que entra alguma coisa do seu repertório, do seu conhecimento acumulado durante os anos todos. Mas o ideal é que esse repertório esteja ligado, relacionado, imbricado ao tema. Imbricado é bonito, hein? Guarda essa palavra. Vamos a um exemplo. Agora, em 2019, o tema do Enem falava sobre cinema. Trazer uma introdução com um filme parece bem adequado, porque você poderia, por exemplo, falar de como um filme específico é capaz de transformar a percepção de mundo de muitas pessoas e como não ter acesso a filmes assim pode ser uma forma de exclusão. Dá uma olhada aqui que a gente vai ler esse pedacinho. Vem comigo, ó. O filme sul-coreano Parasita, lançado em 2019, retrata de maneira tragicômica a desigualdade social presente em nossa sociedade. E vê-lo em algum cinema pode despertar nos espectadores uma visão mais crítica da sociedade. Entretanto, poucas pessoas no Brasil terão a possibilidade de assistir a esse e a tantos outros filmes capazes de instigar transformações pessoais e sociais. Bom, você não precisa conhecer esse filme nem tê-lo visto, mas viu como essa introdução seria mais verdadeira? Porque ela tem mais a ver com o tema. E você poderia fazer isso com qualquer filme que tivesse impactado sua vida. Não sei que filme foi legal para você assistir, o Matrix, assistiu o Carteiro e o Poeta, não sei que filme você viu, né? Vingadores impactou minha vida, pode ser também, tá? Você colocaria um filme que tem a ver, que impactou e que transformou a sua realidade. O que eu fiz aqui, afinal de contas, foi usar um repertório ligado ao tema para mostrar por que o cinema é importante. Guardou? O ideal é fazer isso. Se você vai falar sobre a questão, por exemplo, do controle de dados na internet, que foi o tema de 2018 lá do Enem, citar o livro 1984, em que tem um forte controle das informações, faz todo o sentido. Se você, por exemplo, vai falar da corrupção no Brasil, trazer o conceito de ética aristotélica faz todo o sentido. Faz tanto sentido que a gente até gravou um vídeo sobre isso, tá aqui em algum lugar, clica aí e vai lá pro vídeo se você quiser conhecer sobre ética, tá bom? Mas o que eu tô querendo mostrar para você é que esse repertório vai ficando melhor quanto mais próximo ele for do tema e da tese que você vai defender. Se você tá vendo esse vídeo, falta 45 minutos para a prova, corre pegar uma introdução pronta lá naquela minutagem que a gente pôs. Mas se você ainda tem um bom tempo, se inscreve aqui no canal que a gente está colocando, ó, toda terça-feira algum vídeo. E muitos deles vão servir de repertório para você fazer isso que a gente está sugerindo, de colocar lá na introdução e chegar chegando. A segunda parte é você falar explicitamente do tema e do problema dado, de forma articulada a contextualização. Por exemplo, naquela introdução do cinema, seria importante colocar o tema, de preferência, com as palavras do
próprio tema, para não ter chance de fuga. Nesse caso, ó, tava aqui o que a gente pôs, o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pega a introdução e adiciona aqui nesse finalzinho e coloca assim, ó, já que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Viu que eu usei as palavras do tema? Acesso, cinema, democrático, Brasil, tava tudo ali. E viu como vem muito fácil, vem quase que naturalmente o tema? Por que que vem muito fácil? O assunto já tem a ver com o tema, aquele repertório tem tudo a ver com o tema. Aí a ligação não fica forçada, não fica aquela ligação pouco articulada que acaba prejudicando lá na frente, tá bom? E a última parte é você trazer a tese. Lembra a intenção dessa introdução? É impressionar. Então, se você mostrar para o corretor que você tem projeto, você sabe o que você vai fazer, você já está na frente. Bom, temas assim que são um problema, a tese costuma ser ou as causas do problema, a gente normalmente trabalha com duas, a gente vai chamar de causa 1 e causa 2, ou então fazer uma causa e consequência. Então, a introdução teria um adicional. A gente pegaria aquela introdução que já está com contextualização e tema e a gente colocaria a tese. Pode ser uma frase assim, ó, isso ocorre em função de, aí você põe a primeira causa, e de, e aí você põe a segunda causa. Mas se você quiser fazer por causa e consequência, também funciona super bem. É quase a mesma coisa, você pegaria aquela frase, apaga e põe essa aqui, ó, isso ocorre em função de, e aí você põe a causa e tem como consequência a consequência. Entendeu como é que você faz? Se você quiser colocar um toquezinho melhor nessa introdução, na sua redação, pega essa dica aqui, ó. Coloca uma frasezinha dizendo que tem que mudar isso aí, tá ok? Dessa forma, é fundamental transformar essa realidade. Resumindo, para ninguém esquecer nada, essa introdução inteira, ela tem 3 partes. Quais são essas 3 partes? A primeira é a contextualização, que a gente usou o filme, beleza? A segunda parte é a relação dessa contextualização com o tema. A gente, inclusive, tem que pôr o conectivo, que era o entretanto que a gente está colocando. Depois, o tema em si. A dica é usar palavras do tema, ó, democratização, cinema, acesso, Brasil, estão todas as palavras aí. Depois, a tese, que vai ser a causa ou causa-consequência, e uma frasezinha apontando uma proposta. É opcional, mas fica bem legal. Essa introdução a gente fez pensando em qualquer tema. Claro, essa frasezinha aqui final é só pro Enem, tá bom? Mas todo o resto serve para qualquer vestibular. Qualquer vestibular. Se esse vídeo te acrescentou em algo, desce o dedo nesse like aqui que pra gente faz a maior diferença pra gente poder fazer mais conteúdos como esse, tá bom? Se vocês estiverem querendo ou precisando de algo que ainda não tem vídeo aqui no nosso canal, a gente está começando, construindo esse canal com muito carinho, escreve pra gente nos comentários, tá bom? E aí a gente vai pensando nos próximos vídeos, os próximos assuntos, quais são as dificuldades que vocês mais têm. E claro, se você quiser acompanhar 2 introduções bem bonitinhas, vem comigo. Comprometido, aqui vão 2 introduções prontinhas que podem servir de inspiração para você fazer a sua própria. A gente prefere assim. Mas um alerta, antes de dar as introduções prontinhas, eu devo dizer que os corretores também frequentam a internet. Vá, né? Quem que não usa internet hoje em dia? Em 2019, 2 vídeos ficaram famosos por dar introduções prontas. Famosos, tipo quase 1 milhão de visualizações, os 2 juntos. Um deles sugeria que o aluno usasse o livro Utopia na introdução e dissesse que vivemos o oposto do escrito no livro. Um outro falava para começar com o poema do Drummond, Tinha uma Pedra no Caminho. Lembra desse poema? E dizer que o problema do tema era como essa pedra que está no nosso caminho precisa ser removida. Parecem 2 ótimas introduções, tirando que os corretores, ao ler uma introdução que começava com tinha uma pedra no meio do caminho, pensavam, lá vem mais uma redação pronta. Tem alguns vestibulares que não são do tamanho do Enem. Tem vestibular que tem 3, 4 mil inscritos, às vezes é uma medicina, são 100 vagas, 3 mil, mas são só 3 mil. E para corrigir 3 mil redações, às vezes você tem uma banca de 5 corretores. E aí, nesses vestibulares menores, às vezes eles pegam essas introduções iguais. E a hora que eles pegam isso, eles falam, isso é plágio, isso é redação pronta, e muitos desses vestibulares estão anulando a redação, tomando 0 porque é plágio. Então, você vai por esse caminho, não tem mais jeito, faltam 10 minutos, fazer o quê? Mas cuidado! O ideal é que você se aproprie dos conhecimentos e busque uma forma realmente sua, que claro, nesse caso, se ela é sua, você pode repetir em várias redações que couberem. Dito isso, bora lá, vamos lá, com cuidado, mas vamos lá. A primeira introdução é pensando no Enem e a segunda é pensando em FUVEST e VUNESP, que dão aqueles temas com 2 lados, com pergunta. Então vamos começar com o Enem. Em função da própria estrutura dessa prova, que ela exige uma proposta de intervenção, o tema vai ter que ser um problema. Então, para contextualizar, você pode pensar em uma situação ideal qualquer, e depois dizer que essa situação ideal não acontece. Por exemplo, você pode usar a Constituição brasileira, é um ótimo exemplo para isso. Como é que ficaria?
A Constituição brasileira, promulgada em 1988, garante aos cidadãos uma série de direitos. E aí tem um monte de direito mesmo. Acesso ao lazer, à cultura, à informação, à educação, à saúde, enfim. É uma quantidade grande de direitos. Se você nunca leu a nossa Constituição, você pode dar uma lidinha lá, principalmente no título 2, que fala desses direitos. Não é muito longo, vão ser umas 2 páginas, tá bom? Bom, o que você podia fazer? Traz a Constituição, que é o ideal, e depois você liga com o tema. Como é que você vai ligar o tema? Você vai falar que isso não acontece. Então, eu vou colocar de novo aquela parte, só que eu vou emendar. No entanto, observa-se no cotidiano nacional um desrespeito à lei máxima do país, uma vez que, e aí eu trago o tema, o meu problema, tá bom? Em seguida, a gente recomenda que você coloque a tese, que pode ser as 2 causas ou uma causa e uma consequência. Eu ainda gosto de colocar na introdução que a gente precisa mudar essa situação, porque isso já dá uma dica para a conclusão que vai ser a proposta. Bom, só para colocar o conteúdo nela, no tema de 2019 do Enem, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ficaria mais ou menos assim. Lê comigo, ó. A Constituição brasileira, promulgada em 88, garante aos cidadãos uma série de direitos, como o acesso à cultura. Aqui entrou o assunto que eu quero falar. No entanto, observa-se no cotidiano nacional um desrespeito à lei máxima do país, uma vez que poucos têm a possibilidade de frequentar cinemas. Isso aqui é o tema. Isso ocorre em função de, e tem como consequência, aí fica a causa-consequência e a frasezinha final. Dessa forma, é fundamental transformar a realidade. Gostou? Beleza? Essa aí seria uma introdução Enem, mas nem todo o tema é assim. Muitas vezes, quase sempre, na VUNESP e FUVEST, o tema é uma pergunta com 2 lados. E aí trazer a Constituição, não vai dar nada certo, vai ficar uma Nesse caso, se você quiser uma contextualização pronta, pense, por exemplo, em uma obra barroca. Eu coloquei aqui um quadro do Caravaggio, Michelangelo Caravaggio. Nele há um jogo de luzes, com áreas claras, com bastante luz, e áreas escuras. Dá para ver aqui? Essas contradições ou oposições podem servir de base para temas com 2 lados. Dá uma olhadinha aqui no exemplo que a gente vai te dar. Ó, vem comigo. Em suas obras, o pintor barroco Caravaggio, utilizando da técnica conhecida como chiaroscuro, nos apresenta um mundo marcado por constantes oposições e, metaforicamente, remete-nos às intensas contradições de sua época. Atualmente, mais de 400 anos após sua morte, o pintor torna-se ainda mais atual, já que cotidianamente vivemos um novo barroco de paradoxos constantes e intensos, como... E aí você põe o tema da VUNESP ou da FUVEST. E aí a argumentação. Isso ocorre em função de, e aí você põe a causa e tem como consequência, você põe a consequência. Entendeu a lógica aqui? Você traz uma obra barroca marcada pela oposição, o tema tem 2 lados, é uma oposição, e relaciona com o presente. Por exemplo, poderíamos aqui colocar o tema da FUVEST 2020, não sei se você lembra, era sobre a questão da ciência. A gente vai ler de novo toda essa parte aqui do barroco, falando dessa contradição, e lá no finalzinho a gente vai trazer o tema. Qual que era o tema? O uso da ciência para negar a própria ciência. Isso é um paradoxo que tem a ver com o que a gente colocou anteriormente. Beleza? Realmente, eu não considero essas 2 introduções perfeitas, porque elas são às vezes um pouco forçados. Para mim, o melhor é você trazer um repertório próprio relacionado diretamente ao tema. Mas como eu disse, se falta uma semana para a sua prova, você não tem muita opção, ou você não está afim de levar a sério, quer fazer uma coisa mais ou menos para não tirar nota tão baixa, vai por uma dessas, elas vão funcionar, elas vão te dar uma nota boa. Mas se você tem tempo para fazer uma de verdade, acho que vale a pena você pensar na sua. E claro, como sempre, manda pra gente corrigir. É só baixar o aplicativo do Palavrizar lá na Google Play, só tem a gente Palavrizar, e enviar a redação. O aplicativo é gratuito, você só paga pelas correções, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado, tô aguardando sua redação. Grande abraço, até o próximo vídeo.